Vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, a nos envolver com vibrações de amor e carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no Evangelho, o capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E hoje nós vamos fazer a afabilidade e a doçura, que é nas instruções dos Espíritos. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação é frequentação do mundo, pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios sorriso e no coração veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que o chamariam uma ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temido daqueles que lhe não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: eu sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Bom, a benevolência é uma das partes mais lindas, né, que nós temos, né, porque é o desejo de fazer o bem, de desejar o bem ao seu semelhante. E aí ela é fruto do amor ao próximo. E dentro, quando nós fazemos isso, é aquilo que fala mesmo aqui no Evangelho: produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, essa parte, ele está nos falando, né? Depois, o próprio Evangelho vai nos falar que muitos de nós, né, apresenta que somos afáveis,
doces. Mas, na verdade, nós enganamos bem, tá? Nós enganamos bem. E aí ele fala do verniz, né? Mas ele fala que se a gente for entender, esse corpo cobre bem as nossas imperfeições. E aí ele fala, né, que a Deus ninguém engana. E nessa condição, a gente olha, eu lembro de uma situação que eu olhei para uma pessoa e falei assim, nossa, mas que pessoa maravilhosa, né? E comecei, né, olhar para a pessoa e ver as qualidades, né? Daqui a pouco, quando eu percebo, né, eu vi que a pessoa não era nada daquilo que eu estava vendo. Então, é nessa condição que cada um de nós estamos, né, num processo reencarnatório, aonde nós reencarnamos, usamos, né, esse corpo físico, mas o espírito, né, ele reencarna nesse planeta e vai num corpo físico para tentar, através da vivência, da condição que ele é inserido, para ele desenvolver, tá? A afabilidade, a doçura, fazer o bem. Então, nós vamos exercitar isso, tá? E nessa condição, nós somos colocados à prova em todas as situações. Um dos pontos mais interessantes, para a gente ter uma ideia. Eu sou caridoso, só para a gente ter uma noção. Eu serei colocado num campo de prova que eu terei que provar que eu sou caridoso mesmo. Então, os espíritos que nos assistem, né, que são aquelas nuvens de testemunha que nos acompanham há várias encarnações, né? E era aí que eu vou adiantar, mesmo nessa parte, que eu queria entender qual era o papel do espiritismo, qual era a condição que o espírito estava inserido dentro desse planeta de provas de expiação e que era a proposta da doutrina espírita, né? Avisar a nós, né, de como funciona e como que é o mecanismo da proposta da doutrina dos espíritos, né, com relação à situação que todos nós estamos inseridos. Então, Jesus, ele coloca dentro do seu evangelho várias partes, e essas partes que está sendo colocado ali, ele condicionou num processo, né, pedagógico, aonde o espírito era submetido a várias situações que levariam ele a aprender a amar. Seria da mesma condição de uma criança que está aprendendo a andar, cai e se levanta, né? Então, seria um processo que o espírito iria aprender o que é ser afável, o que é ser doce, né? O que é escuridão, o que é luz. Então, é nessa condição que Jesus coloca no Evangelho a seguinte situação: que ouçam aqueles que têm os ouvidos para ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos para ver. Então, o Evangelho, ele traz num nível de compreensão em que cada um fará a leitura, fará as observações necessárias e começará a trabalhar. Eu chamo isso do Cristo operante dentro de nós, né? É uma condição que todos nós estamos submetidos. E esses irmãos que nos acompanham de muitas jornadas, eles vêm de um processo
aonde a doutrina dos espíritos agora, tá, tem uma condição de falar para nós que nós estamos, né, vivendo experiências humanas e que o retorno para o plano espiritual prova que a morte não existe. A morte do corpo físico, sim, mas o espírito não. E é nessa condição que o Espiritismo vem agora, num trabalho de organizar espiritualmente o espírito endividado que somos para com a justiça divina, tá? E aí nós seremos submetidos a várias situações e que ali nós vamos, né, ter que provar mesmo, né, que estamos aprendendo. Então é nessa condição que o espírito que outrora em outra encarnação, né, que nós chamamos obsessores, na verdade são os nossos professores. Para que a gente possa entender isso, a gente tem que entender toda a organização física planetária, aonde outrora, numa encarnação, eu venho como obsessor, na outra eu sou obsediado. Então é nessa questão que os vínculos e a doutrina espírita vem trazer a explicação que o espiritismo bem compreendido dentro das instruções, buscando sempre o Cristo como bússola, nós vamos compreender que aquele inimigo de outras encarnações, poderemos agora fazer um amigo através da mudança de comportamento, de atitude, voltando essas leituras do Evangelho e trazendo para nós a reflexão de uma proposta de mudança. E olha que esses espíritos estão acompanhando há séculos. E é nessa condição agora, por isso que coloca que nós somos os trabalhadores da última hora, porque agora foi dado a nós o conhecer, o saber, para que nós possamos trabalhar junto com Cristo a proposta, né, de mudança moral, comportamental, diante das situações que o espírito é submetido na encarnação. Então, por isso que os espíritos, quando eles vê nós lendo o Evangelho e estudando, a gente vai perceber, tá? Primeiro, o Evangelho está escrito numa condição romanceada. O espírito, quando ele toca, ver só na estrutura, ele acalma, ele refrigera aquele que está ouvindo ou está lendo. E quando ele é explicado, orientado, toca o espírito na condição de entender os mecanismos que estamos todos nós submetidos nesse planeta de provas e expiação. E aí ele vai entender. Se nós fôssemos bons o bastante, nós não estaríamos reencarnados nesse planeta. Nós estaríamos no outro. E essa questão da afabilidade e doçura, ela não estaria só na leitura, ela estaria na prática. Como Jesus sabia das nossas imperfeições, da condição que nós estávamos, ele traz toda a instrução agora à luz da doutrina espírita, para que nós lêssemos, compreendêssemos e visse que nós precisaríamos mudar muito, e não era pouco. E é nessa condição que os espíritos que estão nos nossos lares
quer que a gente lê, oriente, porque ele quer entender isso. Ele quer compreender de como funciona. É nessa condição que eu falei na semana passada no estudo, numa das falas da Anete, muito interessante, numa palestra dela que eu assisti, porque questionaram ela, Anete, por que você estuda? Ela foi bem clara, porque eu não quero ser obsessor. E aí nós vamos entender que quando eu estudo, o médium evolui e os espíritos que acompanham ele também evoluem. Tá? É nessa condição que o espiritismo ele vem agora como médiums, trabalhadores da última hora, compreendendo que nós burlamos essas leis em outras encarnações e que há necessidade agora de leitura, compreensão e prática para que nós possamos, tá? De espíritos agora que somos perseguidos, ao retorno para o plano espiritual, nós não perseguiremos mais os companheiros a qual nós estamos querendo que ele não nos persegue. E como que isso vai acontecer? Estudando, passando o conhecimento da minha para o meu espírito, para espírito que também em outra encarnação ele também não compreendia, tá? Então é nessas questões que eu me perguntava qual que era a importância e qual que era o papel do estudo na doutrina espírita, para que o espírito encarnado tivesse conhecimento dessas leis morais e trouxesse para ele na prática, para que ele pudesse evoluir e ajudar os companheiros de outrora de outras encarnações. Ao médium é uma mola propulsora que vai fazer com que ele avance muito, tá, na evolução, porque o médium é o mais endividado, né, do que a gente pensa. Só para a gente ter uma ideia, né, quando eu leio toda essa parte, a gente vê que em outras encarnações nós negamos o Cristo. De todas as falas que ele coloca para os apóstolos, né, quando ele dizia que não teria jeito, que tinha que acontecer tudo aquilo que ele tinha falado, aí nós vamos entender hoje, estudando a doutrina espírita, o que ele quis dizer naquela época. É a mesma coisa da gente compreender. Eu preciso estudar Kardec para entender Jesus. Doutrina espírita sem Jesus, ela também não é doutrina espírita. Então, é preciso que nós leiamos, traçamos rotas, buscamos em Jesus um estudo através dos ensinos, né, do Espiritismo, para que nós possamos trocar o homem velho pelo homem novo. Então, o Espiritismo vem nos mostrar agora, nessa parte da afabilidade e doçura, que eu posso enganar vocês, mas os espíritos não enganam. E ele fala lá que a Deus nós não conseguimos enganar, tá? Porque os espíritos nos enxergam do jeito que a gente é. Para quem estuda, André Luiz vai perceber, né, dessa fala que eu queria também compreender, como que os espíritos vão me enxergar? Ele não enxerga o Dal, ele vai enxergar eu da outras encarnações, e isso é permitido também pela espiritualidade para que se organize aquilo que eu desorganizei em outras encarnações. Dentro desse processo, existem casos, porque a coisa é tão séria, porque se eu não estudar a base kardeciana, eu não vou compreender. Tem hora que a gente pensa assim que eu tenho que afastar o espírito. A doutrina espírita não está aqui para afastar o espírito. Ela está aqui para transformar
o encarnado com base no entendimento, para que ele conquiste aquele irmão que outrora, quando estava na encarnação, o que ele fez? Eram inimigos. Então, se a gente for estudar toda essa organização, vamos perceber da família que o Cristo falava e também da família onde nós estamos inseridos, aonde tem afetos e desafetos, né? Então, é nessa organização que está gravado, né? Agora eu volto lá no que André Luiz estava falando, todo o perispírito. Por isso que para a gente falar do perispírito, nós não conseguimos saber muita coisa. E aí a gente pensa assim, mas por que a gente não sabe? Aí a gente voltar, se está estudando o livro dos Espíritos, nós vamos perceber que não é dado a tudo ao homem saber. Mas os Espíritos nos alertam, conforme o grau de evolução do Espírito, ele vai ter percepção do estado que ele se encontra. Então, nós, né, se for olhar para mim, eu sou um espírito muito atrasado ainda e preciso de várias encarnações para trocar esse homem velho pelo homem novo, tá? E aí, se a gente for olhar aqui o que está sendo falado no Evangelho, nós estamos quase muito distante dessa afabilidade e doçura. Como a própria, muitas vezes nós temos nos lábios, na fala, mas na verdade nós não somos assim. Se nós fôssemos afáveis e doces, nós não teríamos esses companheiros espirituais nos chamando a atenção com relação à nossa postura frente às diversidades das situações que nós somos colocados à prova todos os dias. Então, o Evangelho vem trazer à tona, e aí a coisa é mais profunda, porque só nesse item nós temos que entender toda a base kardeciana, porque vai longe. E aí nós vamos ver que dentro da doutrina espírita, aquele que vocês olham, que sabe, e que vocês acham que sabem, eu já vou dizer para vocês que eu não sei nada. Tá? Eu não sei nada. E a única coisa que eu posso falar para vocês que Deus está no comando, Jesus nos olha, nos acompanha todos os momentos, e a ação desses espíritos sobre nós está toda coordenada pelo plano espiritual superior. Toda. E aí precisa voltar toda naquela organização que o Cristo fala com os apóstolos, né, do que iria acontecer. A mesma coisa, eu estou falando aqui nos nossos lares, tudo que eu estou falando, né, está sendo gravado. Não está sendo gravado no meu computador, porque depois eu jogo no YouTube, e na verdade já está gravado no plano espiritual sobre aquilo que eu iria falar hoje. Tá? É nessa condição que Jesus, né, vem nos alertar aos irmãos espirituais, que vê, porque muitas vezes eles acham, você não sabe com quem você está mexendo. Eles falam dessa forma, eu vou fazer isso, ele vai fazer aquilo que está dentro da condição e que é necessário para a evolução, tanto do encarnado como dele. Só que, quando nós estudamos os evangelhos, o próprio Cristo nos avisa com relação a essa situação, aonde, né, nós temos o livre-arbítrio, e aí ele coloca, haverá prantos e ranger do dente. Se não é na atual encarnação, o Cristo fala conosco tanto para o encarnado como também ao desencarnado. E a outra situação que eu fui percebendo, que o Espiritismo ele vem em duas condições, tá? Nós temos uma condição que é o espírito que vai buscando conhecimento, ele vai mudando.
tá? A outra condição é o espírito desencarnar, que ele chega assim, ó. Falou, caramba, ele pode não mudar agora, eu estou compreendendo o que ele está falando. Eu vou seguir em frente. Que era isso que o Cristo queria e que Kardec traz na base kardeciana, para que nós nos instruíssemos e instruísse também os espíritos que estão do outro lado acerca daquilo que nós estamos lendo. Porque muitos deles, gente, eles sabem do evangelho muito mais do que nós. Mas aí eu venho aqui e falo o evangelho da boca para fora, mas na prática é outra. E aí, nessa condição, o espírito ganha força, porque eu falo, mas não pratico. E a outra condição, que do mesmo jeito que chega no momento, eu vejo, falo, não, peraí, eu tenho que mudar isso, aquilo. E aí tem a parte que Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Qual a característica do verdadeiro espírita? Por aquele que se esforça para mudar as más tendências. E era numa condição que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu mesmo cheguei para minha mãe deve lembrar, falou, mãe, nós queríamos naquela época, só para vocês terem uma ideia, né? Eu queria mudar da água para o vinho. Eu falei, peraí, eu não consigo. Mas nós tínhamos hábitos, né? Que eu falei, mãe, nós vamos ter que mudar isso, isso. E quando nós começávamos a mudar as pequenas coisas, foi se abrindo novas portas, novos caminhos foi surgindo e a coisa melhorou, tá? E aí, o que a espiritualidade fez? Viu o nosso empenho e organizou todo o nosso campo espiritual, mas nos orientando que nós teríamos que ter aquela pergunta, aquela fala de Emmanuel que ele fala com o Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Com relação. Então, o espírita agora, conhecedor da proposta da doutrina dos espíritos, e com o que o Cristo nos fala através do Evangelho, nós entenderíamos que nós teríamos que trabalhar os talentos que foi dado a cada um de nós. A cada um de nós, segundo as suas obras. É nessa condição que o Cristo nos fala, tanto a encarnados como também desencarnados. Conforme eu ajo aqui na Terra, eu busco a parte material, não supre as minhas necessidades que vão além. Enquanto o espírito do outro lado, aonde ele não tem o corpo físico, quanto mais ódio ele sente, quanto mais apego às coisas da matéria, mais o sofrimento é maior. E os vestígios nossos já dá para nós ter uma ideia, né? Depressão, problemas materiais de toda ordem, nada nos deixa feliz. Nós nos olhamos e ver, parece que o mundo está desabando, né? E, na verdade, Jesus, o nosso modelo e guia, que passou por tudo o que passou e que nós não temos condição, ele vai lá e faz, e fala. E os espíritos vão e nos alertam. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Se deu, é porque podemos carregar. É essa mensagem da doutrina dos espíritos, nos avisando que Deus está no comando e que Jesus, o nosso mestre, continua firme com cada um de nós, nos amparando, nos ajudando,
ficando feliz quando nós enfrentamos os nossos problemas, quando nós buscamos soluções frente a todas as diversidades que nós passamos na vida, que são as vicissitudes, né? E aí vai indo, isso só nessa parte. Mas cada parte do evangelho que nós lemos, uma das coisas que eu vi, como que Kardec conseguiu, né? Não só ele, mas a pleide de espíritos de alta envergadura, inclusive o Cristo, orientando e ligando com toda a codificação, com explicações claras, concisas, alertando a responsabilidade que foi delegada a cada um de nós. E aí o Cristo foi lá e falou: vós sois deuses, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. Vamos lá para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns está bem interessante essa questão, porque na questão 161, ele fala do fluido vital, do processo que todos nós passamos, do desgaste, né? E quando nós sabemos que é uma lei natural, aonde todos nós passamos, e logicamente, nessa passagem, né, esses fluidos vão, né, saindo, nós vamos ficando mais velhos e retornamos para a pátria espiritual. Isso é uma lei, todos nós, né? Todos nós. E aí, o fluido vital, ele parte de Deus. E cada um de nós somos filhos de Deus e fazemos parte desse fluido vital. Para a gente ter uma ideia, vocês podem ver que se a gente sair de manhã e ver aquele sol que bate na gente, o nosso organismo está preparado e daquele sol nós absorvemos vitaminas que são necessárias para alimentar a nossa vida. Aí o Cristo fala assim: nem só de pão vive o homem. E a ciência foi lá e descobriu, né, que por mais remédio que se faça, né, tudo que nós temos vem da terra, vem do ar. E aí ela estudou toda essa estrutura, mas agora nós vamos perceber que ela chega num ponto, ela não consegue, tá, avançar nas questões das anomalias humanas, das questões da sobrevivência da alma, das questões que estão ligadas à vida do espírito imortal que habita um corpo físico com várias limitações. Aí ela não consegue ultrapassar isso. Então, a questão 162, ela vai falar muito sobre isso, né? Então, aí ele fala: a razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais, a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas para certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações a miúdes feitas maldosamente são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Mas como entender isso? Tá? E nós já temos vários processos aonde a ciência não vem, mas ela comprova hoje e ver que o pensamento, que era a filosofia dos orientais, que fala assim, ó, mente sã, corpo são. Então, parte de uma mente que organiza e estrutura todo um corpo, né, material. Mas ela também chega num ponto, como explicar as anomalias orgânicas num corpo humano? Então, fazer semelhantes experiências
é brincar com a vida. O observador de boa fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos dessa espécie sabe, aliás, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que será inútil procurar-lhe uma solução nas ciências exatas. Não consegue explicar, tá? Da onde vêm essas anomalias e o porquê? A coisa é tão complexa, gente, porque eu preciso ler isso, eu preciso ver essa questão, me ligar à Gênesis. Aí André Luiz foi e aprofunda, porque cada vez que eu ia aqui, me fechava aqui e falava, mas eu quero explicação mais clara com relação a isso. Aí eu ia lá e estudava o perispírito. Porque é lá no perispírito que está gravado todas as experiências humanas. Só para a gente ter uma ideia. Nós não tínhamos o pendrive, o CD, né? Hoje nós temos as nuvens, onde arquiva tudo aquilo. E o nosso, tá, perispírito, lá está arquivado todas as anomalias humanas. E aí, essas anomalias estão ligadas à condição moral. Então, por isso que o Cristo avisa, por mais, né, que ele queira, né, solucionar o problema, ele sabe que nós que teremos que resolver o nosso problema. Eu não posso comprar o problema de ninguém, né? Então, o que aconteceu? O espírito, ele vem, habita um corpo, e nessa condição de habitar esse corpo, agora, ele está submetido à lei de causa e efeito. Por isso que quando ele fala naquela parte e começa a explicar aos espíritos a condição que está, tá? Só para a gente ter uma ideia, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se um não quer, dois não briga. Então é nessa condição que se eu compreendo agora essa situação, ali já começa a haver uma luz para que na outra encarnação a coisa não venha a suceder ou continuar, tá? Então é nessa condição que o espiritismo nesses praticamente 200 e poucos anos aí, vocês podem perceber grandes avanços aconteceram, mas muitos. A população do planeta, ela quadruplicou, foi muito mais, né? As mentes humanas começaram a mudar comportamentos e atitudes, tá? E nessa condição, para a gente ter uma ideia, começaram a pensar mais, a analisar. Então, houve grandes avanços, tá? Aí a gente não percebe. Se eu vim nessa existência falar assim, ó, mas eu acho que não mudou nada, esse mundo aqui tem que acabar tudo e vir. Aí, pelo contrário, houve grandes avanços. E é o que nós não percebemos. A mesma coisa quando eu penso isso, os espíritos não conseguem olhar para mim e ver que eu mudei muito. Eu mudei muito. E muitos, apesar dele, falou, você engana bem. Você está enganando todo mundo que está aqui, mas a nossa não engana, não. Né? E aí a gente vai entender toda essa dinâmica. E aí, se a gente for analisar quem era o Dalmo hoje e o Dalmo lá há 1000 anos atrás, logicamente mudou, tá? A mesma coisa pegar o homem lá da Idade Média e trazendo até hoje, apesar que 1000 anos, 2000 anos, 1500, isso aí não é nada, tá, gente? Para a evolução do espírito. Mas nós estamos numa grande peneira. E aonde agora a escolha é de cada um, porque essas inteligências agora, elas estão mais sucintas a buscar o entender tudo isso. Então, por isso que
Kardec, ele trabalha com relação à parte, né? O Livro dos Médiuns, já falei, é o espiritismo prático experimental. É nós compreendermos toda essa dinâmica, porque é isso que os espíritos estão querendo do outro lado. Mas não, quando você vai para esse tom, o que está acontecendo com os espíritos do outro lado? Eles querem entender. Eles falam assim muitas vezes para nós, então me ajude. Eu quero sair dessa situação, mas os vínculos, tá, do espírito encarnado com ele é tão grande e que não basta uma encarnação para resolver, mas que agora um médium que compreende essa doutrina traz luz para ele e também para esses espíritos, tá? Que é aquela situação, fala assim, ó, tem que estudar, me estudar. Aí tem muita gente que pergunta assim, mas para que estudar? Para quê? O que ele quer dizer que eu tenho que vir para a casa espírita e estudar? É mais ou menos essa dinâmica. Então, a doutrina dos espíritos vem nos alertar que do inimigo de outra encarnação, eu posso trazer um amigo hoje, a partir do momento que eu evoluo, que eu compreenda e que eu passe essa instrução para ele. Aí vocês lembram quando eu falei das duas situações? O espírito pode olhar para mim e falar, peraí, agora eu compreendi, eu vou seguir meu caminho. E muitas vezes ele vai avisar, você sabe, né, que vão vir outros. Virão outros porque quando a luz vem, as trevas que estão do outro lado também quer dar uma investida para que eu não chegue à luz. Tá? Porque somos espíritos endividados, para vocês terem uma ideia. Tá? Eu vou só para vocês terem uma noção. Formas, pensamento. Nós temos milhares no dia. Agora vocês imaginem um espírito que está do outro lado. Que ele não consegue. Ele pensa lá na Europa, ele vai, pum, vai lá. Ele pensa naquele que foi lá na outra encarnação, ele tirou a vida dele, pum, ele vai lá. Ele pensou, já está lá. E aí vocês vão compreender que foi aquela situação que eu queria entender por que o Cristo fala na cruz. Perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Porque o espírito que estava encarnado e os desencarnados estavam num processo de conhecer e que eu precisaria entender, voltar lá no Evangelho e estudar toda aquela parte histórica. A coisa vai longe, tá? Não é pouca coisa não, vai longe. E o Cristo sabia que estava mexendo com espíritos que já vinham desde a lei mosaica lá atrás. E ele sabia que aquele que estava encarnado era um espírito que estava lá atrás, porque ele falava com o encarnado e os espíritos que estavam ali. Como nós também, eu estou falando aqui, quantos espíritos estão aí dos nossos lares agora? Porque esse momento é um banquete espiritual. Quem vai permitir somos nós. Tá? Somos nós. É nessa condição que o Livro dos Médiuns vem trazer as informações. Ele vai, ó, o observador de boa fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos dessa espécie sabe. Aliás, que eles são mais de ordem moral, tá? Do que de ordem física. E aí a gente vai ter ideia quem somos nós, por que nós estamos passando, o que precisa mudar, né? Então, por isso mesmo que tais fenômenos são mais de ordem moral. Deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo que possa sobreexcitar a imaginação. Aí eu falei, agora eu falo para vocês, sobreexcitar a imaginação, o que é isso? E por que o Livro dos Médiuns está trazendo essas informações? Porque se eu sobreexcitar uma imaginação,
Com uma condição, eu abro portas. A área da neurociência, da psicologia, eles vão falar muito sobre isso. Eu abro portas e essas portas abertas traz transtorno aonde eu vou estudar e vou entender, aí que vai vir a outra parte lá, né? A parte do que é do médium ou que é dos estágios lá que tem, nós vamos ter os tipos de mediunidade que nós vamos ter lá para dentro. Se eu excitar o médium, o meu pensamento, ele vai vir e os espíritos, eles não conseguem dominar. Eles não conseguem, gente. Nem eu. Porque quando vem, aí eu preciso, né? Ou muitas vezes buscar remédio para me acalmar, diminuir a minha frequência. Mas o Cristo tinha remédio naquele tempo, mas já falava da condição da onde adivinha. Orai e vigiai para não cair em tentação. Ele já tentava de todas as formas para que o Espírito, através da oração, mudasse o seu pensamento, a sua condição, ou mudasse a sua frequência. Porque foi um dos pontos, né? Existiam 2 livros, eu li só um. Quem tinha era a Dona Terezinha Dourado, porque falava dessa questão e eu queria saber. Quando eu li, eu falo assim, eu fiquei fascinado de tanta instrução que tinha dentro do livro falando sobre isso, tá? Dentro dessa condição. Porque os espíritos do outro lado, ele depende que o médium trabalhe numa frequência para que ele possa ajudar tanto o mundo espiritual, a equipe, né, que trabalha, por isso que vem o estudo, tá? Por isso foi que Emmanuel pedia para o Chico disciplina com relação a isso, tá? A coisa é muito séria, porque cada um de nós, tá? Qualquer um de nós pode cair a qualquer momento, né? Sobrecitar a minha mente, eu posso ajudar ou trazer transtorno. Por isso que é bom ter o bom senso, tá? Você pode ajudar ou atrapalhar num trabalho mediúnico. Quem tem que tomar de posse do conhecimento, quem tem que saber é quem estuda, né? Aí vai entender. Então, aí eu preciso, né? Nessa parte aí, quando eu comecei a estudar há 33 anos atrás, eu não sei, a parte de psicologia tinha, mas a neurociência estava vindo. E hoje, ela trabalha isso com muita praticidade, buscando, né? Para uma forma clara para que a gente possa entender. Tá? Então, no passado era mais fácil, né? Porque nós não tínhamos tanto hoje. Hoje é celular, tudo a gente pensar dentro de uma casa que a gente tem e que a gente pensa que vai nos ajudar a melhorar a nossa vida, só vai ser um empecilho. Eu sempre falo que nós vivíamos muito melhor há 50 anos atrás do que hoje. Porque hoje nada, né? A gente pensa, né? As comodidades hoje de andar de carro, você vai, né? Não é atrofiando, você vai, não anda e vai trazer. Por que está tendo um infarto? Por que está tendo muitos problemas hoje? Porque nós estamos hoje movimentando pouco, tudo é carro. Antes nós fazíamos o quê? Andar, né? Vista, óculos, não tinha tanto problema de óculos, gente. Hoje, quantos pixels está sendo emitido por esse computador ou no celular? E a gente vai no oculista, no oftálmico, tem que aumentar o grau, e a gente fala, mas por que está ficando desse? Nós não tínhamos isso, né? Sem muitos problemas da velocidade de pensamento, numa frequência que está altíssima. Nós não conseguimos parar hoje. E o Cristo trabalhava isso há 2.000 anos atrás, os orientais há 3.000 anos. E hoje eu estudo a doutrina espírita, né? E a gente precisa ter clareza do que é que nós vamos para um trabalho mediúnico. Quem são os irmãos que estão do outro lado? Estão numa frequência, tá? Que escapa ao meu entendimento, tá? Porque, só para vocês terem uma ideia, o espírito,
Se ele pensar, se eu for um espírito fora da carne, eu pensar lá em Londres, pum, eu vou lá. Tá? E se estudar André Luiz um pouquinho mais, aí vocês vão entender, né? Uma vez eu e outro companheiro estudando, falou, você entende disso, né? Falou, sim. Se você tiver ligação com um irmão que está lá na Europa, em qualquer lugar do planeta, você vai. As ligações. Aí você vai entender as ligações dos espíritos a qual eu chamo obsessor, que são fortíssimas, que foge. Então eu preciso entender o sistema e qual o método a ser trabalhado para que eu consiga. E aí eu vou entender o que é essa sobrecitar a imaginação. Então, sabe-se que os acidentes podem o medo ocasionar e muito menos imprudência se cometiam. Se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões. Então, aí ele já está falando das questões, das histórias que tinham, dos contos que tinham. Tá? Se a gente for estudar um pouco lá a mitologia grega, aí nós vamos ver lá na mitologia como que agiam os espíritos daquela época para trazerem as informações, né, de forma complexa para ver como que eles entendiam Deus. E hoje, como os contos superexcitam e traz para nós figuras que vai mais longe, tá? Com relação aos espíritos que estão do outro lado, se afiguram em imagens, a condição de animais para aqueles médiums que sobrecitam também a sua imaginação e cai nessa situação. É quase num estado de epilepsia, né? Que não será de se generalizar a persuasão de que agentes dos iludidos fenômenos é o diabo? Os que se espelham semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que cercam, os quais podem ser aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Se ele achar dessa forma, gente, aí a gente vai ver que os espíritos vêm e falam, opa, agora tem o alvo fácil, ele tem medo, ele não sabe, eu me divirto com aquilo. Aí dá para vocês entenderem de onde ele está indo, né? Esta crença funesta é que foi a causa de tantos atos de atrocidades no tempo da ignorância. Tá? Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que a praticaram que não queimavam o diabo, por queimarem o corpo que supunha o possesso do diabo. Então, aí, se a gente for, eu preciso voltar no que aconteceu, né? Que queimavam aquelas pessoas que achavam que estavam ali, que era o diabo, o demônio, tá? Ou que tinham práticas, né? Achavam que era bruxaria e eram queimados ali, tá? E assim por diante. Desde que do diabo é que queriam livrar-se, ao diabo que era preciso matassem, esclarecendo-se sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem, e este é um dever de moralidade e de humanidade, combatê-la onde existe, tá? Onde existe. O que há de fazer-se quando a faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Acresce que a providência tem seus desígnios e as maiores desses podem servir de instrumento à mais pequenina das criaturas. Porém, forçoso é convir, o fenômeno assume por vezes proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Eis então o que
Em todos os casos, importa-se fazer. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito para dele saber se o que quer. O meio seguinte também se funda na observação. Os seres invisíveis que revelam a sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados por ascendente moral. A aquisição desse ascendente é que se deve procurar. Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe do estado do médium natural ao do médium voluntário. Produz, então, um efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o sonambulismo natural cessa geralmente quando substituído pelo sonambulismo magnético. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se, dar-se outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de pôr óbice ao fenômeno, coisa que raramente se consegue, é que nem sempre deixa de ser perigosa. O que se tem de fazer é concitar o médium a produzi-lo à sua vontade, impondo-se ao espírito. Por esse meio, chega o médium a sobrepujá-lo e de um dominador, às vezes tirânico, faz um ser submisso e não raro, dócil. Fato digno de nota é que a experiência confirma e que, em tal caso, uma criança tem tanta e, por vezes, mais autoridade que um adulto. Mas uma prova a favor desse ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo. Olha o que ele está falando, pelo corpo. Que ele tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual. Desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espírito que lhe são inferiores. Então, gente, a coisa vai longe, tá? Então, a moralização de espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, não estando o médium em estado de o fazer, constitui frequentemente um meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos a tratar dele. Então, aqui ele está falando do processo de desobsessão, tá? Esse diálogo que está tendo, que é preciso que a equipe tenha condição de saber do que é que está sendo lidado, o que está sendo trabalhado, tá? E aí entra o que ele fala. O espírito que está ali não é aquele espírito que está mostrando. Principalmente o espírito que a gente está vendo ali quando ele fala é um espírito que viveu muitas encarnações e que está parado ali naquela encarnação, né? E que é preciso ser trabalhado. Às vezes, numa comunicação só não adianta, porque ele vem no impacto, né, ali do médium consciente do seu trabalho, e isso facilita muito o trabalho do outro lado da espiritualidade para encaminhar. Então, casos e casos, tá? E aí também eu bati nessa tecla também, porque tem muita coisa dentro dessa questão 162, porque aí eu tinha que estudar e entender. Porque há casos, né, que tem espírito. Uma vez me perguntaram assim, o médico me perguntou, nós fomos atender, né? E eu falou, o que você tem para falar dessa moça para mim? Eu olhei, falou só uma coisa, o espírito que está com ela, que ela está falando que é, né, que era um espírito de luz, não é um espírito de luz. E que o caminho dela não era a doutrina dos espíritos. E o espírito, aí o médium virou para mim e falou assim, naquele tempo eu tinha o quê? Praticamente, eu acho que 3 anos de doutrina, né? Quando eu vi, nós fomos conversar, e ela falou assim, realmente, né? Aí a espiritualidade aproximou, e ele mesmo falou, né? Completou, assim, o caminho dela não é a doutrina espírita. E ela é católica, fervorosa, né? Continua, mas o entendimento, o espírito vinha, né? Não era um espírito, né? Ele atendia as necessidades dela, mas na encarnação não estava
a proposta para que ela seguisse, né, aquela parte que nós tínhamos que respeitar. E aí foi muito interessante que passou os anos, eu vi que não era mesmo o caminho dela do espiritismo. Então eu só estou falando isso para vocês terem uma ideia que aquele espírito que vai ali, ele é um espírito imortal, né? E que nós, por acréscimo da bondade de Deus, agradeçamos a Deus, porque nós estamos nessa encarnação. Muitos, aquilo que o Chico falou, muitos estão querendo os nossos lugares e não têm a chance ainda. Agradeçamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior, né? Rogando a Deus e a Jesus que nos ampare e que atenda às nossas necessidades, que nos acompanhe a todo momento, trazendo paz, confortando nossos espíritos acerca das realidades que estamos inseridos. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.